Então, essa lua está trazendo basicamente esse convite para nós expandirmos a nossa energia individual, mas principalmente pensando, eu posso ter sucesso, eu posso alcançar as minhas coisas, alcançar meus desejos, ter as realizações que eu sonho, mas eu preciso de alguma maneira trazer isso para fora, me curando também, para que eu possa contribuir para o bem maior do coletivo. Isso é sempre uma coisa que vai estar no pano de fundo, porque nós estamos caminhando para a Era de Aquário. Olá, alma abençoada! Que alegria estar aqui com você! Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago, e nesse vídeo eu vou fazer uma leitura astrológica da lua crescente, que continua a lunação de Capricórnio. Essa lua acontece no dia 30 de dezembro de 2022 e eu sempre deixo os aspectos técnicos mais relevantes na descrição do vídeo para caso você tenha interesse, porque aqui eu vou te apresentar as energias e também vou fazer algumas reflexões de uma maneira mais livre, sem muita linguagem técnica, para que seja mais fácil compreender e assimilar as propostas de aprendizado e evolução que o universo vem trazendo para nós aqui na nossa querida e amada Mãe Gaia, e a ideia é te ajudar também a sincronizar com as energias do cosmos e o tempo do universo para que você possa se conectar cada vez mais com o seu propósito divino e manifestar a sua luz para também contribuir para o coletivo de alguma forma. Mas antes de começar a interpretação do mapa astrológico, primeiro, eu sempre faço uma sintonização para abrir o campo de energia em todos os trabalhos que são realizados aqui nesse canal. Então eu convido você agora a mergulhar nessa conexão comigo, respirando profundamente. Se você quiser, pode fechar os seus olhos e continue respirando. Primeiramente, eu agradeço a sua equipe espiritual por ter trazido você até aqui, e agradeço ao universo pela sua vida e a sua existência, e agradeço a todas as entidades e seres de luz que permitem que o conhecimento da astrologia e dos oráculos esteja facilmente acessível para nós aqui no planeta Terra, e por todas as energias, bênçãos, iluminação e expansão da consciência que podemos alcançar através desses saberes ancestrais tão maravilhosos. E eu peço que essas entidades e seres de luz abram os portais e estabeleçam os canais mais adequados para esse momento e para essa leitura astrológica, para que possamos receber os melhores aconselhamentos da espiritualidade superior. E eu peço às nossas guardiãs e aos nossos guardiões que nos protejam, que nos abençoem, que purifiquem a nossa energia e a nossa conexão, para que possamos sintonizar da melhor e mais elevada maneira com as leis divinas, em especial a lei da verdade, as leis do tempo e do magnetismo, a lei da atração e a lei da compaixão, e peço que seja permitido e autorizado o nosso acesso aos registros akáshicos de Gaia, para que possamos canalizar as energias que estão à nossa disposição e que chegam até nós através do cosmos, do nosso sistema solar e de toda a nossa galáxia. E eu peço a sabedoria divina que nos permita compreender e assimilar todas essas energias e também as propostas de aprendizado e evolução que o universo nos dispõe, para que possamos nos conectar e manifestar cada vez mais o nosso propósito superior e divino, para que possamos também expandir a nossa luz e de alguma maneira contribuir para o bem maior da consciência de Gaia. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, vamos conversar sobre essa lua crescente da lunação de Capricórnio. Esse é um momento bastante significativo porque essa é a fase da lua na qual vai acontecer a passagem do ano comercial de 2022 para 2023. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre a virada de ano, porque isso é um assunto que muita gente acaba perguntando e acaba querendo saber a respeito, se essa lua, esse momento, vai ter um impacto para o próximo ano, como é que as coisas funcionam. Então a gente vai ter basicamente duas formas de interpretar essa energia. A primeira que é levando em consideração o mapa do momento da virada do ano comercial, e o outro ponto de vista é o da própria astrologia em si, que não considera a virada do ano no meio da temporada de Capricórnio, que é o que está acontecendo aqui, mas sim quando nós temos a entrada do Sol em Áries, que acontece
por volta do dia 21 de março. Então, agora nós temos algumas formas de trabalhar com essa energia, mas é importante entender que muitas das previsões, muitas das coisas que se fala sobre 2023, por exemplo, 2023 é o ano da Lua e tudo mais, isso é a partir do dia 21 de março, que é quando vira o ano astrológico. É só ali que muda a regência planetária. No meio de uma temporada, assim, da forma como nós calculamos o tempo na astrologia, isso não acontece. Então, nós podemos levar a interpretação por esse caminho de olhar para o mapa, olhar para as energias que estão fluindo no momento da virada comercial que nós temos, porque coletivamente nós, de alguma maneira, aceitamos que esse é um momento de virada de ciclo, mesmo que na energia dos astros não tenha nada, absolutamente nada, para poder validar isso, ainda assim, o nosso campo psíquico e toda a atmosfera coletiva do planeta, por estar celebrando uma passagem de ano, por estar celebrando um novo começo e a finalização das coisas que passaram, para deixar o passado para trás e entrar no ano novo de mais esperança, de mais luz, mais amor e tudo mais. Então, é claro que isso também tem um significado, isso também tem um poder, e nós podemos olhar para o mapa astrológico para entender quais as energias que estão mais propícias para esse ano calendário que nós temos, esse ano comercial, mas é sempre importante entender que na astrologia nós consideramos a passagem de ano quando o Sol entra em Áries. Então, só já fazendo essa distinção, para nós podermos entender esse recorte e para entender também quais são as reflexões que vão ser pertinentes para essa Lua. Porque como essa é a fase da Lua, da virada desse ano calendário que nós temos, então é importante observar quais são os movimentos planetários mais significativos para nós podermos ter uma noção de como a política internacional, por exemplo, pode se organizar, porque os calendários, como seguem essa estrutura, então nós podemos olhar para esses ciclos igual nós olhamos, por exemplo, para um ciclo do aniversário. Porque no momento em que nós temos a virada do nosso ano pessoal, que é quando acontece a famosa Revolução Solar, então ali nós congelamos um momento do tempo, nós tiramos uma nova foto do céu, é como se fosse o nascimento para um novo ano, e aí nós analisamos as energias que estão presentes naquele momento, e também como essas energias interagem com o mapa astrológico pessoal de cada pessoa, para entender depois como que essas energias vão fluir ao longo de um ano todo. Então é possível usar essa mesma lógica, essa mesma estratégia para pensar politicamente, economicamente e comercialmente mesmo, como vai ser o ano de 2023 para essa perspectiva do calendário. Então, é mais ou menos isso que eu vou fazer agora, tá? Só pra gente ter mais ou menos uma noção de quais energias estão favoráveis, mas como a gente vive sempre, como eu falo aqui, a bonequinha matriótica. São ciclos dentro de ciclos, igual a bonequinha pequena dentro de uma maior e maior e maior e maior. Então, nós vamos viver esse ciclo misturado também com o ciclo do ano astrológico anterior e essa mesma energia que nós vamos levar para esse momento agora também vai se misturar com a energia do próximo ano astrológico e assim a gente pode ir interpretando as duas coisas meio que misturando as energias, misturando as interpretações. Funciona, dá certo, não é particularmente o que eu mais gosto de fazer, mas eu entendo a importância porque nós estamos nesse momento, nesse planeta que segue essa estrutura de tempo, então é importante também acomodar a astrologia e também as interpretações das energias para que, principalmente a massa, que não tem todo esse conhecimento, possa entender um pouquinho de quais são as perspectivas e quais são as energias e tudo mais. Por isso que muita gente espiritualista que entende de astrologia faz as interpretações como se fosse por ano calendário, inclusive falando da mudança da regência planetária. Mas eu reforço, mais uma vez, que a regência planetária da Lua só começa a partir do dia 21 de março de 2023, tá bom? Então vamos lá. Dito tudo isso, para entender mesmo o que está acontecendo e o que vai ser importante para essa virada de ano, mesmo que você não assista o vídeo antes da virada, tudo que for falado aqui vai ser importante para entender principalmente o desenrolar das primeiras semanas do ano, e isso pode reverberar por mais tempo, dependendo de como tá a frequência de conexão do seu próprio campo psíquico com o campo do coletivo, tá? Então, vamos lá. A gente tem a Lua em Áries, fazendo, então, a sua quadratura, porque sempre que nós temos uma Lua crescente, nós temos uma quadratura, que é o ângulo de 90 graus, é um ângulo de tensão, e é um desafio. E essa Lua, então, está fazendo esse movimento para o Sol,
e o Sol está fazendo uma oposição para Lilith, que está em Câncer, então o Sol está em Capricórnio, e a Lilith, por consequência, faz uma quadratura para a Lua também. Esse aspecto nós chamamos de quadratura T, que é uma quadratura dupla, significa então que a partir da Lua nós temos um cabo de guerra puxando um para cada lado. E a Lua, como é muito rapidinha no céu, nós consideramos os graus para poder considerar um aspecto com um pouquinho mais de generosidade. Então, a Lua dá para considerar que ela está fazendo uma conjunção, que é uma união com Júpiter, apesar de estar 8 graus de distância, ainda dá para considerar, e também ela está fazendo uma conjunção com Quirón. Se não tivesse a Lua no meio, a gente não consideraria em hipótese nenhuma uma conjunção de Júpiter com Quirón, porque Quirón está a 11 graus de Áries e Júpiter está a 0 graus de Áries. Então isso é muito longe para a perspectiva da astrologia, principalmente porque são dois planetas, né, dois corpos celestes mais lentos. Então a gente não consideraria, mas como a Lua está ali, então é como se a Lua intermediasse as energias de expansão de Júpiter, e Júpiter está direto agora, então isso é um bom sinal, e Júpiter acabou de entrar em Áries, então é o começo de um novo ciclo para o coletivo também, e isso tem um significado bastante interessante, considerando que nós estamos passando por essa virada de ano calendário com essa nova entrada de Júpiter em Áries, então abrindo uma nova energia, e Quirón também está no seu movimento direto agora, e Quirón é um astro que fala sobre a cura, fala sobre o nosso ponto fraco e como nós usamos as nossas fraquezas para ajudar quem está para além da nossa própria individualidade, mas que de alguma maneira é importante nós fazermos esse movimento para fora de cuidar de outras pessoas, curar outras pessoas naquilo que nós não conseguimos curar em nós mesmos, para que em algum momento seja possível curar as nossas feridas pessoais. Então, a Lua está intermediando toda essa energia e trazendo para esse próximo ano, de uma certa forma, uma energia de expansão para a cura. E principalmente a cura, eu acredito, considerando assim, que a energia de Áries está vibrando muito num aspecto sombra na nossa sociedade hoje, então eu acredito que existe um movimento de cura para esse ano de muitas questões de egoísmo, questões de, por exemplo, desejos autocentrados, o que eu penso e que vai ser bom só para mim, mas que eu não penso nos outros. Saturno está em um movimento lá em Aquário, né, fazendo a sua caminhada ali por Aquário, tranquilo. Ele não estava fazendo aspecto com nada, nem na Lua Nova, não está fazendo aspecto nessa Lua crescente, nem na Lua cheia vai fazer, ele vai fazer um aspecto só na Lua minguante e com a própria Lua mesmo. Então Saturno está meio quietinho, mas o que acontece? A gente está num movimento turbulento de Saturno já faz algum tempo, desde 2021 principalmente, e lá em 2021, quando tivemos a quadratura de Saturno e Urano, e que foi revisitada também em 2022, ali nós tivemos várias tensões que trazem um caos, por assim dizer, para que nós possamos pensar como construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, como nós podemos também, de alguma maneira, limpar e transcender questões kármicas que estão fazendo a sociedade sofrer enquanto coletivo. Então agora, apesar de Saturno estar bem quietinho aqui no céu, ele não está fazendo aspecto com nada, a gente tem que sempre levar em consideração a energia de Saturno devido à relevância que ele vem tendo, principalmente desde 2020. E nesse momento em que nós estamos vivendo, toda essa perspectiva de construção da nova era é muito significativa, porque nós estamos caminhando para a Era de Aquário não tem uma data específica para começar, tá? Antes que alguém pergunte isso, porque existem muitas pessoas que querem colocar um ano, querem colocar uma data, falando, aqui começa oficialmente a Era de Aquário. Só que não é muito bem assim, as eras astrológicas são muito grandes, duram muito tempo, então a transição é muito sutil de uma energia para outra. E se você quiser entender mais sobre a transição planetária, eu tenho um curso gratuito que eu lancei que se chama Gaia 2.0. Tem o link aqui embaixo, é só você clicar, se cadastrar no site e lá você vai ter acesso a todo esse conteúdo. E basicamente, então, o que nós temos quando a gente pensa na construção da nova era é que nós precisamos sair de uma energia muito individual para uma energia mais coletiva. Então, essa lua está trazendo basicamente esse convite para nós expandirmos a nossa energia individual, mas principalmente pensando, eu posso ter sucesso, eu posso alcançar as minhas coisas, alcançar meus desejos, ter as realizações que eu sonho, mas eu preciso de alguma maneira trazer isso para fora, me curando também,
para que eu possa contribuir para o bem maior do coletivo. Isso é sempre uma coisa que vai estar no pano de fundo, porque nós estamos caminhando para a era de Aquário. Então as energias coletivas de Aquário vão estar sempre em pauta. E agora, com Saturno em Aquário, então isso é muito mais intenso. E em 2023, nós vamos ter a primeira pontadinha de Plutão em Aquário também. Então esse vai ser um ano muito significativo para a energia de Aquário de novo. Apesar de Plutão fazer o seu movimento retrógrado, ele vai voltar para Capricórnio, para depois ele entrar em Aquário de novo. E esse movimento vai demorar um pouquinho, assim, é só lá para 2024, 2025, que Plutão vai entrar com mais efetividade na energia de Aquário. Mas sempre que Plutão faz esse pequeno movimento, é como se ele desse uma prévia do que vão ser os próximos anos do aprendizado coletivo na energia plutoniana. E essa energia é uma energia de grandes transformações e que vem a partir de grandes rupturas também, rupturas muito profundas. E a energia de Aquário é justamente a energia do coletivo, é a energia da tecnologia, é a energia que vai nos convidar a pensar no futuro. Então vai ter muita coisa a ser desconstruída ao longo dos próximos 20 e tantos anos, que é a passagem de Plutão por Aquário, até a gente conseguir entender realmente como nós vamos construir a nova era. Então é como se Saturno estivesse passando por Aquário primeiro, para já ajudar a construir um primeiro alicerce, e aí Plutão vai vir para ver onde estão as falhas dessa base que está sendo construída, para refazer algumas coisas, e depois mudar talvez toda a cara do que a gente imagina, do que vai ser a Era de Aquário, para a gente realmente entrar coletivamente numa sintonia melhor. Isso não é um processo que acontece da noite para o dia, não à toa Plutão é o planeta mais lento que nós temos, que nós consideramos na astrologia. Ele leva 200 e quase 50 anos para poder dar uma volta ao redor do Sol. Então são movimentos extremamente lentos, a gente aqui não vive numa encarnação um ciclo inteiro de Plutão, então é simplesmente assim, a gente nasce aqui no momento em que a gente tem que nascer mesmo para viver o que a gente tem que viver e aprender junto com o coletivo, dentro daquilo que nos é cabível aqui na existência humana. Então por isso que não dá pra gente pensar que as coisas são apenas aleatórias e que é um mero acaso, porque nós poderíamos ter nascido, por exemplo, numa época de Plutão em Câncer, e que é uma coisa assim que já faz mais de 120 anos que a energia de Plutão em Câncer passou. Então para e pensa, 120 anos atrás, a gente não tem hoje praticamente nenhuma pessoa viva no planeta que tenha vivido a experiência de Plutão em Câncer, e mesmo que tenha vivido, essa pessoa era provavelmente um bebê, né? Então, assim, a pessoa não ia sentir realmente essa movimentação toda e os aprendizados todos. A pessoa teria um aprendizado a partir de Plutão em Leão. Então, quer dizer, veja bem, nós temos muitas energias lentas nos conduzindo para alguma coisa, e para essa virada de ano, é como se essa consciência fosse ser bastante relevante. Mas é claro que quando a gente está falando do coletivo, não dá pra gente ser tão otimista assim e achar que tudo vai acontecer realmente na perspectiva do que os astros trazem, porque nós temos interesses políticos, tem interesses econômicos, temos uma elite que detém o poder e que faz muitas coisas muito esquisitas com o nosso planeta como um todo. Então a gente precisa também ter um pezinho na realidade, e isso é bem típico de Capricórnio mesmo, manter sempre o pé no chão, mas conseguindo idealizar o que pode ser o melhor possível dentro do que a gente tem construído hoje, dentro da sociedade que a gente tem construída hoje, o nosso sistema econômico também. Então tudo isso precisa ser levado em consideração quando a gente pensa nas transformações de Plutão, e eu estou falando bastante de Plutão porque nessa virada de ano nós estamos com Vênus já fazendo uma conjunção com Plutão, e temos Mercúrio, que vai estar retrógrado no momento da virada, e ele também fazendo uma conjunção com Plutão através de uma pontezinha ali de Vênus também. Os graus são bem próximos, então dá para considerar uma conjunção naturalmente, mas Vênus está no meio, então nós temos Plutão a 27 graus de Capricórnio, depois Vênus 25 e Mercúrio a 24. E aí Mercúrio ficando retrógrado, então ele vai começar a caminhar os graus para trás. E sempre que nós temos Mercúrio retrógrado, nós temos um momento de reavaliação. E essa reavaliação implica refazer algum tipo de planejamento, implica também pensar novas estratégias, pensar um pouquinho fora da caixa, para entender como nós podemos trabalhar com a estrutura que está construída, porque afinal Mercúrio está em Capricórnio. Então, o que isso vai dizer para nós, basicamente? É que, principalmente no sentido, agora eu tô falando num sentido um pouco mais global também, tá? Uma coisa mais da própria sociedade, sistema de governo e coisa desse tipo. O que nós temos, basicamente, é uma perspectiva de
nós estamos entrando coletivamente, e os países, de uma forma geral, estão entrando em crises econômicas. Então, a Vênus, junto com o Plutão, representa muito bem essa energia, uma energia de destruição de economias, apesar de eu ter tido informação por parte da espiritualidade de que economicamente esse ano não vai ser dos piores, que provavelmente 2024 tem uma tendência a ser um pouquinho pior do que 2023, ainda não sabemos porque o futuro está sempre sendo construído, tá? Mas eu gosto sempre assim de me pautar pelo que a espiritualidade vai trazendo, porque se coletivamente nós conseguimos mudar uma energia, então a gente evita determinados problemas. Não conseguimos evitar a pandemia, por exemplo, não conseguimos evitar algumas rupturas e algumas questões que realmente foram necessárias para a humanidade, e tem coisas que estão marcadas e que ainda dá para evitar, mas que se continuar no ritmo que está, muito provavelmente a gente não vai evitar. Então, já é importante a gente começar a refletir sobre isso, entender que se na perspectiva dos governos, das economias, nós vamos passar por um período de mais escassez, porque Vênus está abrindo essa energia com Plutão, então esse Mercúrio retrógrado vai estar dizendo, então como nós podemos ter novas estratégias, novas estruturas de trabalho, novas formas de distribuição de renda, novas formas de trabalhar com os recursos para nós podermos evitar um buraco muito maior. Porque o abismo aqui é muito claro para mim, a perspectiva desse abismo se abrindo e de muitas coisas ruins poderem acontecer nesse sentido econômico, principalmente, mas a gente tem condições, pelo menos a nível pessoal, porque nós não temos como, enfim, né, mandar nos governos e nas decisões do que acontece lá em cima, mas aqui embaixo nós temos como surfar nessa onda procurando evitar determinados problemas. Então, a dica já está dada desde agora. 2023 é um ano para pensar fora da caixa. É um ano para simplesmente olhar para o que está acontecendo e dizer, tá, se isso daqui é o que todo mundo está fazendo, é uma coisa que já vem sendo feita há um tempo. Então eu preciso pensar como eu posso ir um pouquinho na contramão disso. Como que eu posso pensar de uma forma diferente. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Uma coisa que deu muito certo no marketing até tempos recentes era aquele negócio de semana gratuita, não sei quantas aulas, 3 aulas, 4 aulas, e para você aprender sobre um determinado assunto. E aí no final a pessoa sempre vende um curso, né? Inclusive, eu já fiz lançamento, então eu sei muito bem como é que a coisa funciona. Mas aí o que acontece? Hoje em dia, as pessoas já estão cansadas disso. Porque esse marketing foi usado até ele ser, assim, exaurido até a última gota. E as pessoas hoje já não aguentam mais ficar vendo anúncio o tempo todo, ficar, por exemplo, absorvendo um conteúdo raso e que a pessoa às vezes entrega de um jeito super, assim, não muito bem feito, e aí depois, para vender um curso, e aí você entra no curso e acaba se decepcionando porque a pessoa realmente não se empenhou de verdade para fazer aquilo, sabe? Para produzir aquilo. E isso é muito, assim, muito, muito, muito mesmo. Eu já me decepcionei com muitos cursos que eu comprei. Eu vi pessoas, assim, inclusive espiritualistas, de grandes institutos espiritualistas, se utilizando de gatilhos de escassez para fazer venda rápida e para vender cursos de 4, 5 mil reais, que hoje em euros aí tá praticamente de 800 a 1.000 euros um curso desse. Então, quer dizer, não é uma coisa barata, não é uma coisa que é acessível para a grande maioria da população, e as pessoas ainda usam um marketing extremamente agressivo e extremamente desumano, do meu ponto de vista, para vender um conteúdo que é dito como espiritual, onde a pessoa ali vai aprender, às vezes, sobre energias, sobre reiki, ervas e cristais e não sei o quê, para poder se tornar terapeuta, para fazer um não sei o quê, e tipo assim, só que apenas se você desembolsa um valor exorbitante para você poder participar daquele grupo seleto de pessoas, e sempre com vagas limitadas, né, o que é uma puta de uma mentira. Porque nunca é vagas limitadas. Porque essas pessoas não querem deixar de ganhar dinheiro, né, gente? Vamos ser coerentes. E aí, é vagas limitadas. E só para os primeiros 20 vai ter um presente X. Para os primeiros 200 vai ter um não sei o quê. Gente, olha, com todo respeito, mas esse tipo de coisa, hoje, já não me convence mais. Assim, uns 7 anos atrás, pensando aí em 2015, 2016, eu até caí nos golpes desse, tá? Assim, não que o curso fosse mal feito ou alguma coisa assim, mas eu achei muito desonesto da parte das pessoas que usam esse tipo de marketing, porque é uma coisa, do meu ponto de vista, muito feia. É por isso que eu não faço esse tipo de marketing, é por isso que eu não uso,
Nada de, ai, vagas limitadas, ai, as vagas estão acabando, corre, compra, sabe? Porque isso é uma forma da gente alimentar esse capitalismo selvagem que a gente vive. Isso não é uma coisa saudável para ninguém. As pessoas estão se endividando já pelo básico, sabe? E aí você quer que a pessoa se endivida para fazer seu curso. Onde que tá realmente a humanidade nesse momento, entendeu? Em que você apresenta uma coisa, ativando um gatilho de escassez numa pessoa, para a pessoa se sentir desesperada e às vezes pegar um empréstimo no banco para pagar um negócio, e aí depois a pessoa não tem o retorno daquilo, sabe? E aí depois você ainda culpabiliza a pessoa, né? Falando, ah, não, é você que tá com crenças limitantes, ah, é você que não soube montar a sua marca, ah, é você que isso, você que aquilo. Nunca é porque o grupo, né, ou porque a instituição, o instituto, a empresa não ofereceu o suporte adequado, né? É tudo a culpa da pessoa, ou seja, você paga um dinheirão para você ainda depois ouvir que é você que não está sendo suficiente. E isso, olha, é uma coisa muito séria, é uma coisa muito grave. E aí então eu tava falando, né? Por quê? Porque esse tipo de coisa já não ganha mais, entendeu? As pessoas já estão cansadas, esse negócio já está muito batido. Então, para o marketing continuar evoluindo, por exemplo, precisam-se de novas ideias. Agora é o momento de pensar novas estruturas, novas estratégias, como nós podemos trabalhar com o psicológico das pessoas para poder manter uma boa saúde econômica, mas ao mesmo tempo a gente saindo dessa estrutura que já foi construída. Tem muita gente que cai nisso até hoje, infelizmente, mas é uma coisa que já está assim, muito mais enfraquecido. Hoje em dia, esse negócio de aulas gratuitas, semana de não sei o que, não sei o que, olha, eu nunca mais assisti nada dessas coisas. Primeiro porque eu não gosto de assistir coisa ao vivo, eu não consigo acompanhar. Porque meu cérebro é muito rápido, então eu prefiro assistir depois para eu assistir no dobro da velocidade. Mas, enfim, a questão é que eu não assisto mais nem gravação, nem nada, porque eu já sei que a pessoa só vai querer vender um curso e que o que ela vai apresentar é o raso do raso e a pessoa não entrega o ouro na maioria das vezes ali, né? Ela não explica direito as coisas, que é justamente para poder manter as pessoas ali no gatilho para depois ela vender um curso. Então, enfim, então a gente precisa repensar as coisas, né? Precisamos repensar a nossa forma de ganhar dinheiro. Como que nós estamos apostando, né? Como nós estamos investindo na nossa própria estrutura e aí, assim, nos aproveitando de outras pessoas para isso, sabe? Isso não é uma coisa legal. Então, esse é um ponto para levar em consideração, considerando, assim, as energias que estão aqui vibrando em Capricórnio, com Mercúrio retrógrado e principalmente em Capricórnio, o que acontece? A energia de Mercúrio retrógrado traz mentiras. Então, nas primeiras semanas de 2023, muito provavelmente, vai ser um tempo em que a gente ainda vai estar processando questões, por exemplo, de fake news, que são essas notícias falsas, que são produzidas em massa, para poder manter as pessoas ignorantes dos processos políticos, dos processos econômicos, para poder criar uma massa de pessoas revoltadas contra uma instituição política ou contra uma figura política específica. Então isso foi usado amplamente, foi usado na Europa, foi usado nos Estados Unidos, está sendo usado no Brasil. Então nós precisamos apenas aqui, né, manter a nossa mente muito alerta para não ficar caindo em besteira, para não ficar se deixando levar por conversinha, por coisinha, porque isso não vale a pena. E pensando também numa energia que eu senti no começo, enquanto eu estava mergulhando aqui na energia do mapa, uma coisa que eu senti, uma coisa que eu percebi foi o seguinte: existe a possibilidade, ao longo desse próximo ano também, de mentiras serem desmascaradas, porque Mercúrio, depois que ele terminar o movimento retrógrado, ele vai passar pela zona de sombra, ele vai se encontrar com Plutão, e aí depois Plutão entra em Aquário também. Então, isso me dá a sensação de que tem coisas mal resolvidas, mentiras que foram contadas, e principalmente coisas que forem feitas por debaixo dos panos, a nível político principalmente, e que acontecerem nas primeiras semanas ou no primeiro mês de 2023, depois ao longo do ano a gente vai ver algumas coisas pipocando, principalmente até o final de março, provavelmente, a gente já vai ver a revelação de algumas coisas e questões sendo colocadas em pratos limpos, sabe? E não só questões das mentiras que forem ser contadas no curto prazo, ali nas primeiras semanas, mas coisas, porque temos Plutão em jogo, então coisas de muito tempo. Coisas que podem ser, assim, dos últimos 20 anos, nós podemos começar a ver essas energias entrando, essas energias fazendo as suas movimentações. Aliás, 20 anos é muita coisa, porque na verdade Plutão só está em Capricórnio desde 2008. Então vamos considerar pelo menos as energias de 2008 para cá. Coisas que ficaram mal contadas, coisas que ficaram mal resolvidas. Esse vai ser um primeiro semestre, principalmente,
de resolver coisas, tá? De resolver questões internas e tudo mais. E quando nós estivermos no ano astrológico, no próximo ano astrológico, eu vou fazer uma análise mais profunda sobre o ano astrológico para a gente poder realmente mergulhar nessa energia. Mas por enquanto é importante a gente só entender que essas perspectivas podem vibrar para o ano como um todo, ou para os primeiros 6 meses, ou só para as primeiras semanas, porque são energias que, como eu falei, é a matriótica. Então, é um processamento que entra dentro de outro, dentro de outro, dentro de outro. Então, algumas coisas do que eu estou falando aqui podem ser resgatadas lá na frente com o próprio ano novo astrológico, o próprio mapa lá pode trazer algumas confirmações dessas energias por uma questão de necessidade do coletivo mesmo. Mas, por enquanto, é só importante a gente entender que a gente está passando por esse processo, a gente está passando por esse movimento em que a gente precisa ressignificar muita coisa, a gente precisa parar de pensar só no nosso próprio umbigo. Isso é uma coisa que eu falo já desde que eu comecei a gravar vídeo de astrologia para esse canal. Desde, literalmente, o primeiro vídeo de astrologia, eu falo do coletivo, eu falo da importância de nós olharmos para além das nossas necessidades individuais. Essa foi uma questão que era para ter sido aprendida na pandemia e, infelizmente, nós ainda estamos vivendo com muito egoísmo e de uma forma muito exacerbada na nossa sociedade. E chegou o momento da gente, assim, soltar tudo isso de uma vez por todas, assim, e curar mesmo as nossas questões individuais, os nossos traumas, as nossas feridas, os ressentimentos da nossa criança, porque o que mais a gente vê hoje, porque isso ganha espaço, isso ganha mídia, não significa que a maioria das pessoas quer assim, mas as pessoas que ganham voz, as pessoas que ganham espaço, que ganham lugar na mídia, principalmente, são essas pessoas ressentidas, rancorosas, raivosas, que estão sempre esperneando, sempre batendo o pé e querendo manter um conservadorismo de valores e de ideias que não faz sentido nenhum para a perspectiva para onde a Terra como um todo está evoluindo. Então nós precisamos parar de acreditar que conservar valores vai ser o melhor para o nosso futuro. Porque o capitalismo explora as pessoas, deixa pessoas passando fome, pessoas na miséria, pessoas literalmente morrendo, e com várias questões, tá? Não só por questão de fome, tem várias máfias, várias coisas no nosso planeta que infelizmente fazem coisas horríveis, e isso tudo é por apenas um motivo: ganância. Ganância por querer mais dinheiro, querer mais acúmulo, querer ter mais poder sobre os outros seres que estão aqui nesse planeta. E todo mundo merece viver aqui bem, tá? Então vamos integrar essa consciência, porque isso é muito importante para nós podermos realmente viver um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais igualitário, onde a gente realmente possa estar mais em comunhão com o bem maior e realmente contribuindo para que o planeta como um todo seja melhor. Para nós que estamos aqui, porque nós precisamos do planeta, mas o planeta não precisa de nós. Então, para nós não sermos a próxima extinção em massa, que vai acontecer muito mais rápido do que o previsto se a gente não mudar, então vamos mudar para que isso não aconteça, né? Então, essa foi a leitura astrológica dessa lua. Eu espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você. Se foi esse o caso mesmo, eu peço por gentileza que você interaja com o vídeo, deixe uma curtida, um comentário, compartilhe com alguém, porque isso é muito importante para eu poder continuar fazendo o meu trabalho aqui, e desejo muito mesmo que você possa usar todo esse conhecimento que foi trazido aqui para você poder melhorar a sua vida, para você expandir a sua luz e também a sua consciência, para você poder manifestar aquilo de melhor e mais elevado que você tem dentro de você, para que você possa realmente ser o melhor que você pode ser e viver aquilo de melhor que o universo tem à sua disposição. Gratidão a você por você ter ficado aqui comigo, por você ter assistido esse vídeo, e eu vejo você no próximo. Um beijo no seu coração.